Parabéns, Bruno. Presidente, boa, Bruno Milhose, contato aqui com o presidente Andrés Rueda, pra gente falar um pouquinho desse time do Santos. Presidente, boa noite, muito obrigado por nos atender. Boa noite aí, os amigos da Bandeirantes, é sempre bom falar um pouquinho de Santos. Agradeço o espaço aí dedicado ao nosso time do coração. Boa noite a todos. Boa noite. Presidente, bom, para a gente começar, tem chamado a nossa atenção a questão do treinador, não é? O Santos não consegue trazer um treinador, especialmente num momento como esse, que é o momento em que os clubes planejam o ano seguinte, planejam, no caso aí 2023, contratações, dispensas, junto com um treinador. O que é que está acontecendo, presidente? Por que é que o Santos não consegue trazer um profissional para comandar o time? Não, aí tem um pequeno equívoco, tá? Não é que a gente não consegue trazer o treinador. Aqui houve uma decisão, tá? E a gente definiu ir até o fim do Campeonato Brasileiro, tá? Com o Coran, que é nosso treinador do Sub-20, onde a gente tem total confiança nele. E a gente acredita que, para não tumultuar o ambiente, não ter nada diferente, a decisão que foi tomada foi seguir até o final do Brasileirão com esse treinador. E aí, no final do Brasileiro, vocês contratam um treinador e vai dar tempo de executar o plano? Porque aí chega o treinador, vai indicar jogador, dispensa, dá tempo de colocar isso em prática, presidente? Esse ano a gente tem Copa do Mundo, quer dizer, o Paulista começa só metade de 15 de janeiro. 15 de janeiro, está se falando de tentar dia 22, então com certeza dá. A gente já tem todo o serviço de scout, de jogadores possíveis, a gente está avançando, tá? Então, assim que a gente tiver o treinador, definido o treinador, tiver o gerente de futebol, esse trabalho aí vai ser bem acelerado, tá? Então, a gente não vai perder tempo, inclusive, porque os jogadores vão estar de férias, tá? 30 dias de férias que, na prática, é o tempo que a gente vai ter para acertar as contratações. Presidente, sempre um prazer falar com o senhor. Eu sempre disse aqui que o senhor, para mim, é o presidente mais transparente do futebol brasileiro, mas o senhor andou meio escondido aí, né? O senhor andou meio que fugindo das entrevistas, mas não tem problema, cada um fala a hora que quiser. Agora, presidente, por que o senhor, como um empresário, né, um empresário vencedor do meio financeiro, o senhor tem tanta dificuldade em conviver com executivos de futebol? Já foram 6 executivos, presidente, e o senhor está com dificuldade de contratar um novo executivo. O que o senhor tem contra os executivos? Qual o problema da sua relação com os executivos? Eu posso solicitar, um executivo disse que é muito difícil trabalhar no Santos hoje, porque o comitê de gestão, junto com o senhor, vocês têm que se reunir, são 7 votos para definir a contratação de cada jogador. Qual é o problema dessa relação, presidente? O senhor pode esclarecer? Até a frase que o senhor usou hoje, o senhor pode confirmar para nós, que o senhor acha que os executivos de futebol são empresários de futebol frustrados? Não, na verdade, tudo bom? Boa noite. Um abraço, presidente. É sempre um prazer falar contigo, tá? Mas é isso, eu citei no podcast que eu fiz, quando citei, que me deram essa definição, tá? Eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo. Existe uma dificuldade, sim, de se trabalhar, não falando relativamente ao futebol, em função dos parcos recursos que a gente tem, tá? Quer dizer, isso aí é uma notoriedade, tá? E a gente andou se equivocando um pouco em decisões, tá? De vinda de executivos, a gente não mudou 6 foram treinadores, executivos praticamente foram 3, tá? A gente tinha o Mazuco, depois o Edu, e aí o Ximenes, que foi o primeiro, né? Que quando a gente entrou, a gente resolveu trocar. Agora, o que é executivo de futebol? O que eu teria é o seguinte, o nome está errado. O clube precisa de um gerente esportivo, que é o que administra as áreas do clube que cuidam das ações que têm que ser tomadas no futebol. Hoje o Santos, na parte do futebol, ele está muito bem estruturado. A gente tem uma coordenação muito forte de saúde, a gente tem uma coordenação de logística muito forte, a gente tem uma coordenação de scout muito forte, que faz análise de jogadores, de pontuação, que facilita tudo. A gente incluiu dentro do departamento de futebol uma área específica de jurídico voltada ao esporte, que é quem cuida de toda a parte de contratos, de renovações.
a gente implantou no futebol um sistema que integra todas as informações inerentes ao futebol. Hoje, através do meu celular, eu consigo te trazer desde um contrato de um jogador da base profissional, não importa, até tudo que ele passou na área médica, coisa que o Santos, infelizmente, não tinha nem prontuário médico, tá? Eu consigo ver todo o histórico dele de treinamento, eu tenho todas as súmulas de jogos, todas as viagens, toda a logística que foi aplicada, eu tenho vídeos de todos os jogos e treinamentos, tá? Ou seja, a informação hoje não pertence mais ao Rueda ou a um diretor que esteja de plantão. A gente quer deixar que isso seja o jeito do Santos Futebol Clube. A gente não pode cometer erros do tipo, você tem um diretor executivo ótimo, o time vai bem. Ele sai, vem um ruim, te quebra tudo que você montou. Então, isso que a gente vem fazendo. A gente vai contratar um gerente esportivo sem dúvida. A única coisa que eu quero deixar claro é que, na situação que o clube está financeiramente, eu não abro mão que negociações que envolvam a parte financeira sejam feitos pelo presidente e vice-presidente ao comitê de gestão, porque é muito delicado. Okay. Presidente, tem mais algum questionamento? Não, sobre isso? É que vai seguir esse modelo, né? Esse modelo segue. Quem define é o presidente e o comitê de gestão. Exato. O presidente, o Capelanes, um abraço para o senhor. A gente estava debatendo muito sobre o Santos aqui e o senhor estava fazendo questão de ressaltar todos os pontos positivos que o Santos tem em relação à parte de estrutura, de scout, de análise, de saúde, de logística. Mas se o Santos está tão bem em todos esses quesitos, por que o Santos de 2 anos para cá vem flertando tanto com zona de rebaixamento? Foi assim no Campeonato Paulista, foi assim no Campeonato Brasileiro. Se está tudo bom, por que em campo isso não é demonstrável, presidente? Ninguém está dizendo que está tudo bom. Isso está sendo implantado. Veja, vocês esquecem, em 21 o clube estava falido, estava quebrado. A prioridade da gestão era salvar o clube do lado financeiro. Esses processos começaram a ser implantados no segundo semestre de 21 e ainda estamos em fase final de implantação. Agora, tiveram sim resultados não muito satisfatórios no campo nos dois campeonatos paulistas. Agora, o Campeonato Brasileiro do ano passado a gente acabou em 10º lugar com 50 pontos. Quer dizer, não é assim, o futebol é muito dinâmico, é o famoso C, né? Se tivesse hoje com um jogo a mais, que a gente não teve o resultado satisfatório, se tivesse acontecido, a nossa situação estaria muito mais confortável. Agora, você tem que entender que o Santos está num processo de reestruturação, onde o ano passado o foco principal foi financeiro. Agora que a gente começa a ter fôlego para poder realmente investir em futebol. Eu lembro de uma frase que eu falei no começo desse ano. Se a gente chegar vivo até o final de 22, 23, muda muito de figura. Tá? O Santos contratou jogadores, a gente contratou mesmo sem ter recursos financeiros, contratamos 12 jogadores. Eu estava vendo uma análise dos 12, tá? De um jornalista dizendo, poxa, que teve 5 erros e 5 acertos. 50% de acerto em contratação de jogador, tá? Onde o clube não pagou um tostão para trazer, pagou salário baixo, com o preço de passe estipulado dentro das possibilidades, eu considero que é razoável esse trabalho. Mas tem que ser melhorado? Tem que ser melhorado, tá? Agora, tudo tem seu tempo. Nem 8 nem 80, tá? Esses processos estão em fase de implementação. Pois é, mas Carabarral, Angulo e Rúlio, com todo o respeito, o Santos tem jogador. Rodrigo Fernandes. Não, ok. O senhor está falando os que deram certo. O senhor está falando os que deram certo. Os que deram errado não podem passar perto do Santos, presidente. Não podem passar perto do Santos. O senhor chegou para pagar títulos, eu concordo com o senhor. E eu admiro essa sua competência em pagar títulos, ponto. Agora, algumas contratações solicitadas pelo Fabian Bustos, os caras não têm bola para jogar no Santos. O Carabarral chegou agora, eu sei, mas a gente vê o Carabarral jogar com 30 anos, não tem bola para jogar no Santos. Então, são algumas coisas também que a gente nota que falta um pouco mais, eu acho, de conhecimento de futebol. Mas, presidente, o senhor chegou a dizer que o Lisca ficaria, se o senhor pudesse, o senhor ficaria com o Lisca até o fim do mandato. E uma semana depois o Lisca foi embora. O que aconteceu, presidente? Por favor. Se eu pudesse, eu teria ficado até o final do meu mandato com o Ariel Roland. Quando eu trago um treinador, eu não trago ele por prazo determinado ou para suprir uma necessidade a curtíssimo prazo.
a gente decide trazer um treinador, a nossa ideia é que ele fique até o final da gestão. Agora, o futebol acontece, você tem uma série de componentes, você tem resultado em campo, você tem ambiente em vestiário, você tem algumas posições. O Lisca é muito intenso, né? Ele é muito 880. Ele, quando ele chegou, ele foi abraçado pela torcida. Depois existia já um certo atrito. E isso estava afetando o vestiário. E, muito sabiamente, em comum acordo, a gente achou que era o momento que tinha que ser feito isso pelo bem do clube, pelo bem dele, pelo bem de todo mundo. E repito, mais vale você pecar por ação por omissão. Naquele momento, eu não podia ficar simplesmente esperando o que ia acontecer. Agora, repito, quando eu trago um treinador, ele vem, a nossa ideia é que ele vem até o final do nosso projeto de gestão. Vai, vamos lá. Presidente, mais 3 curtinhas, presidente. Vamos lá. Presidente, até porque sexta-feira, aquela coisa... Não, o senhor é nosso ídolo, obrigado por nos atender. Ô, presidente, vamos lá. O Capriotti fez um questionamento para o senhor em relação ao treinador. O senhor falou que confia muito no Orlando Ribeiro. De fato, é um treinador ainda bastante promissor, com qualidade, para potencial de crescimento. Mas a imprensa noticiou que o Santos tentou Bielsa, Luxemburgo, BKSS, e o senhor falou que está bem convicto na permanência desse treinador. De fato, o senhor tentou esses treinadores e o que foi passado é que esses outros técnicos não gostaram do projeto do Santos. Procede? Não. O pessoal confunde muito tentar com conversar. Faz parte da função da gestão você conversar com todos os elementos do futebol. Eu estou conversando com uma série de treinadores, tudo que você possa imaginar, analisando todas as opções que existem no mercado. Tá? Não só treinadores, como jogadores. A gente tem alinhado praticamente todos os jogadores, tá? Divididos por categorias, repito, dentro das possibilidades do Santos Futebol Clube. Eu não vou por pressão de torcida tal, cometer os erros anteriores, quer dizer, quebrar o clube, fazer contratações que não se possam pagar. Eu tinha um planejamento, até o final desse ano, eu estava tranquilo na parte financeira em função da venda do Kaique. A gente foi, de certa maneira, uma decisão arbitrária do fisco espanhol, bloquearam a receita da venda do Kaique por um imposto da venda do Neymar em 2013 que não foi pago. Pô, vocês imaginam o que a gestão precisou sofrer para continuar mantendo. Isso vocês não falam, salário em dia, imagem praticamente em dia. Hoje eu estou com 14 dias de atraso de uma imagem. E a gente sabe muito bem que essa situação não são todos os clubes que estão assim. Ninguém fala nada. Quer dizer, pesa o lado financeiro, pesa, não tenha dúvida que isso acarreta na qualidade de jogadores que você pode trazer. Agora, a gente tem mapeamento de todos os jogadores que estão no nosso alcance. A gente tem conversado com todos os jogadores, com todos os treinadores. Conversei com o Bielsa, sim, conversei 4 horas com ele, tá? Tive uma verdadeira aula de futebol, tá? E vou conferenciar para vocês o que ele fez, a decisão final para ele, que seria para um futuro, não seria para agora, porque agora a decisão nosso treinador vai até o final do campeonato, tá? A decisão dele, a gente criou uma atividade tão grande que ele falou assim, eu sou um treinador muito caro, eu vou pedir jogadores que custam caro, tá? Cara relativo, tá? Jogadores que vão resolver, mas que são caros. Eu vi tudo que vocês fizeram aí nesses 2 anos, tá? Ou você vai mentir para mim, como já foi feito lá atrás, dizendo que eu ia contratar jogadores e depois não trazia, tá? Ou eu ia fazer esforço e tentar. Aí você vai voltar de novo à situação que o clube estava lá atrás quebrado. Então, continue nessa linha por mais um tempo, que com trabalho e essa parte de reestruturação, que o clube infelizmente não tinha, tá? Com o pé no chão, vai chegar a hora. Tudo tem seu tempo. E Luxemburgo, é claro, o CG não atrapalha, as decisões do comitê de gestão são rápidas, tá? Agora, não entro no mérito se o conselho, o comitê de gestão é bom ou ruim. O estatuto obriga que seja assim, que sejam decisões colegiadas, tá? E eu, como presidente, tenho a obrigação de fazer
o que ninguém fez lá atrás, ninguém respeitava o comitê de gestão, eu respeito. Então, Luxemburgo, sim, eu quis trazer naquele momento. Tá? Isso foi discutido no comitê de gestão, a maioria optou que não viesse, não veio. Simples assim. Sim, Não tem problema nenhum. Isso é a regra do jogo. O estatuto do Santos é assim. Sim, é isso, tá? Foi respeitar. Não, o estatuto é isso. Podemos discutir o estatuto, Exato. mas que foi seguido foi. Sim. Exatamente. Esse é o problema do Brasil. A gente reclama, pô. Quando a gente segue as regras estabelecidas, o pessoal reclama. Ah, não funciona. Pô, não funciona? Vamos ter um estatuto para que não tenha esse tipo de coisas. Eu, como democrático que na campanha, eu não menti para ninguém. Desde o tempo da campanha, eu venho acompanhando isso, sempre falei, a gente tem que tirar o Santos da UTI, a parte financeira está levando o clube para o fundo do poço com risco de insolvência. Esse foi nossa prioridade zero. O clube não tinha estrutura de nada. Eu já repito, a gente não tinha prontuário médico, eu não sabia se mês passado o cara tinha tomado uma vacina e tinha se contundido o dedão do pé. Tá? A gente passou implementando tudo isso. Óbvio, o resultado do campo não veio como a gente esperava. Tá? Não era para ser tão sofrido, mas fez parte do processo. A gente só pode se desculpar, se lamentar, mas é futebol. Com certeza a gente vai colher os frutos de todo esse sacrifício do Santos. Sim. Ô, presidente, muita gente entende, eu entendo dessa maneira também, que o clube rebaixado segue uma cartilha. Isso é uma cartilha de rebaixamento para um clube. Ele vem ao longo dos anos colecionando algumas características que acabam transformando o time numa equipe rebaixada. E o maior problema para o clube rebaixado é falta de dinheiro. Clube que não tem dinheiro, não consegue contratar, não consegue montar bons times, times que têm sempre ali namorando aquela parte de baixo da tabela de classificação, zona do rebaixamento. Algo que tem acontecido com o Santos. O Santos tem uma questão financeira, o senhor mesmo admite, já de um bom tempo. E no Paulista, por exemplo, já vem namorando zona de rebaixamento há pelo menos 2 temporadas. O senhor teme rebaixamento no Santos, presidente? Deixa eu explicar. Primeiro, uma coisa que eu não concordo. Não é só a parte financeira, tá? E não só o resultado. Tem um exemplo do Cruzeiro, que tinha dinheiro, investiu muito, foi campeão, tá? Ou seja, se empenhou, tá? E o que aconteceu? Foi rebaixado. Mas dilapidaram o Cruzeiro, né, presidente? Lá foi um... Então, mas eu estou dizendo, gente, a situação do clube em final de 20 era de insolvência. A gente não foi rebaixado em 20, não perdeu pontos no transferban, porque a gente tinha aquelas dívidas que vocês conhecem, de sorteio, que não pagava, tal, não sei o quê, por pouco. Senão já poderia ter acontecido isso em 20. Tá? Na verdade, a gente entrou para reverter esse quadro, para não ter o problema de ser rebaixado e reestruturar o clube, botar ele no lugar. Agora, isso leva tempo. Não se consegue, e seria até injusto ser cobrado disso, em 2 anos, você corrigir 100% do que foi feito no clube, infelizmente, durante 10. Tá? Quer dizer, o pessoal reclama da situação nossa. A gente não bem tão em 11º lugar. Gostaria de estar disputando lá em cima? Gostaria, mas nesse momento não é a nossa realidade. Tá? Então a gente está com sacrifício, sim, só que a gente equacionamos as dívidas, não estão solucionadas, mas estão equacionadas, estão sob controle, com perrengues. Eu acabei de explicar para vocês, a gente pagou o salário esse mês, por milagre, estou atrasado, e eu estou me virando para ver como é que a gente vai chegar até dezembro. O que vai acontecer em dezembro? Sendo transparente com vocês. A gente vai ter que vender um jogador. O futebol, da maneira que ele está estruturado, receita e despesa não batem. Você arrecada menos do que gasta. E eu vi o comentário de vocês de receita de estádio, tá? Esse também foi um problema no Santos, que foi argumento de campanha. Eu sempre disse que eu queria ter o estádio cheio, com receita zero, do que ter estádio pela metade para ganhar 200, 300 mil reais. Se vocês fizerem as contas, o ticket médio desses clubes que vocês falam, estão faturando 4 milhões, 3 milhões, não sei o quê, é R$150. O ticket médio do Santos é 30.
Sim, mas o senhor precisa de um novo estádio. O Santos, nem na época de Neymar, nem de Pelé, encheu o estádio. E a gente se propôs na campanha trazer o torcedor de volta. Pô, a gente está conseguindo, praticamente, em todos os jogos, ter o estádio cheio. Para fazer isso em Santos é nossa realidade. O que a gente tem que fazer? Para te acessar o público de mais baixa renda poder assistir o jogo. Se você levar 150 para 30, eu estou dizendo o seguinte, que se eu cobrasse 150, o ticket médio do Santos fosse 150, eu multiplicaria minha renda por 5. Se eu tenho uma renda de 300, seria 1,5 milhão. Aí, o limite máximo do estádio. Aí um problema de não caber mais gente na vila, tá? Por isso que a gente está indo para o estádio de 30 mil, que também não vai resolver o problema financeiro. Eu posso ter 30 mil lugares, mas eu não vou poder ter um ticket por em Santos de R$150. Não olhar isso é não querer ver a realidade. O Santos vai ter um novo estádio, presidente? A gente pode cravar isso? Pode ter certeza. Vai ter, sim, senhor. Está demorando mais do que a gente imaginava. Quando não é pandemia, é a crise do ferro. Quando não, a parte de arquitetura, que demora um pouco mais. O Santos vai ter, sim, sua arena. Agora, não é a salvação da lavoura quanto a receita. É a W Torre que vai fazer a arena, presidente? É a W Torre. A gente tem um contrato com eles para montar a arena. Em que fase que está? Esse mês é apresentado, que atrasamos, a previsão era setembro, mas vai ser agora dia 20, uma reunião com uma comissão para apresentar a estrutura arquitetônica do estádio já para um valor um pouquinho mais reduzido do que o projeto inicial, acertar a parte comercial, pedir aprovação para o Conselho, e eu faço questão, não seria necessário pelo Estatuto, tá? Mas como é um projeto que você pode amarrar 20, 30 anos, a gente está fazendo questão de levar a aprovação para uma Assembleia Geral. Onde vai ser a nova arena, presidente? Na própria Vila Belmiro. Na própria Vila. Tá, porque antes era portuária, aquela ideia, né? Vai ser na Vila mesmo. Não, na própria Vila Belmiro. A gente está sem tempo de fazer um debate, mas o seu argumento aí de lotar a Vila por um ticket médio de R$30, achando que tá bom, presidente, não dá para culpar o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras de faturar milhões com renda de jogo, né? Isso porque aí. Uma nova arena, estrutura. Exatamente, precisa de uma nova arena, né? Precisa de uma nova arena. Eu não tô culpando, eu só não estou me lamentando disso. Isso foi eu fui eleito falando que eu iria fazer isso, eu ia abrir mão de renda para eu poder ter o estádio cheio. Pô, de novo, repito, a gente já jogou com o Neymar e companhia para 3 mil torcedores na Vila. Isso que eu não quero, é hora de plantar, de semear. Eu preciso trazer o torcedor para dentro, para voltar a vir a torcer, a reclamar, a xingar presidente e tal. Isso não é que eu inventei agora, isso na campanha eu disse, a estratégia é essa, eu abro mão de ter renda para trazer. Conseguimos fazer. A gente está praticamente todos os jogos com lotação máxima, tá? Pô, legal. Agora, pouco a pouco, com a arena, a gente vai ajustar. Mas uma realidade é o seguinte, eu não vou colocar um ticket médio na torcida santista de R$150. É inviável, não encaixa. É impossível fazer isso em Santos. Eu também não quero enganar o torcedor dizendo, olha, a solução é essa, quando tiver um estádio de 30 mil, vamos faturar 100 milhões. Não vamos. Se hoje eu faturo 300 mil, 200 mil com 10 mil pessoas, quando tiver 30 mil, se eu continuar com o mesmo ticket, eu vou faturar, o quê? 600, 700 mil. A menos que o ticket seja aumentado. Ficou claro para vocês. É uma conta não de capacidade, é uma conta de ticket mesmo. Ficou muito claro. Claro, sim. Apesar de eu achar que o Santos tem que se abrir, né? O Santos tem que lotar 30 mil, mas tudo bem, vamos lá. Muito bem. E a gente vai lotar 30 mil. Se Deus quiser. Vai lotar 30 mil, mas, de novo, não é pretensão nossa ganhar dinheiro com a torcida. O Santos tem que ganhar dinheiro com campeonatos, com patrocinadores, com televisão, com presidente, a mídia que tem que vir logo. A SAF não passa no horizonte do Santos aí? Isso já foi pensado aí no Santos ou não há nenhuma chance? Não, passa. Tem outra coisa que o pessoal confunde. Tá? Eu, pessoalmente, sou contra o clube ser vendido. Eu não quero um comprador. Tá? Acho que um clube
com 110 anos, que custou tanto para o sócio montar, com acertos e erros, está aí a marca Santos, tal, ser vendido para um investidor que vai vir para ganhar dinheiro. E ele, no momento que ele compra, ele faz o que ele quiser. Se daqui 5, 10 anos ele fala, não quero brincar mais, ele vende para outro e tal. Isso eu acho que não é o modelo. Agora, você ter parceria com, em vez de você ter um comprador, você tem investidor que entre, e o principal, não é nem o dinheiro que ele pode aportar, óbvio que é importante o dinheiro, mas o grande problema dos clubes é governança. Se você tiver investidor que, além do aporte, ele se encarregue da governança profissional e, com isso, você acabe com a politicagem interna dos clubes, essa é a maior vantagem, o maior benefício que o modelo de parceria, de SAT, como vocês queiram chamar, traz para o clube. Presidente Andrés Rueda, muito obrigado, viu, por nos atender aqui e até a próxima. Eu espero que a gente possa falar mais vezes aí, explicar todas as coisas para o torcedor santista, não é para nós, é para o torcedor santista que recebe as suas informações. Muito obrigado, bom fim de semana aí, um bom trabalho ao senhor. Tá bom, vamos lá, um abraço. Muito obrigado.